tudo bem? Olha, sejam bem-vindos a esse programa brasileiro que fala sobre a BD europeia, apoiado pela Livraria Francesa. E pelo desenhista francês Paco Salamander, que é o autor dos Whippers, um quadrinho muito legal que conta a história de bolas peludas que vivem num futuro distante, onde a Terra foi destruída por causa da ação humana. E a gente começa com Centauros 3, que é esse quadrinho muito bacana que eu recebi devidamente autografado pelo meu amigo, o desenhista Léo, brasileiro que mora lá na França, né? Um dos caras mais respeitados na França atualmente. E eu lembro que o Léo é também o autor de Os Mundos de Aldebaran e também de Betelgeuse, que saíram aqui no Brasil pela Panini. Essa HQ, que eu acompanho desde 2015, possui roteiro da dupla Léo e Rodolphe, de Trent e Quênia, e desenhos de Zoran Janstov, da série Antes do Encalmo. Essa ficção científica se desenrola num futuro próximo, quando a Terra se torna inabitável e uma nave gigantesca em forma de cilindro é construída como parte do projeto Vera. Seu objetivo é o de achar um lugar nos confins da galáxia, parecido com o nosso, e que possa abrigar os inúmeros humanos que viajam nessa nave-mundo. Geringonça que possui gravidade e ecossistema próprios, né, funcionando como uma espécie de versão extremamente futurista da Arca de Noé. Lá dentro, tudo se parece com o nosso planeta, incluindo vegetação, animais, rios, casas, prédios, vilarejos e muito mais. O problema é que depois de 403 anos no espaço, o desgaste do tempo começa a provocar rachaduras na estrutura da nave e, além disso, um ser misterioso teve sua entrada clandestina detectada. Quando a nave chega perto de um planeta habitável, uma expedição é montada para visitar o lugar. Da equipe fazem parte, entre outros, as gêmeas June e Joy e o brutamontes Bram, que é apaixonado por Joy. O fato estranho a respeito dessas duas garotas é que elas possuem poderes paranormais, bem peculiares. June é uma espécie de vidente cega e que enxerga pelos olhos da irmã. E o planeta que o grupo visita é muito estranho também. Lá eles encontram uma enigmática fortificação de pedra, seres bizarros e coisas que remetem ao passado distante da Terra que não deveriam estar lá. Em Centauros 3, o mistério aumenta quando eles se deparam com uma improvável réplica desabitada do Monte Saint-Michel, onde eu já estive, né? Um misto de castelo e fortaleza medieval, que é o terceiro monumento mais visitado da França depois da Torre Eiffel e de Versalhes, construído em uma ilha rochosa no século XI. Para incrementar essa narrativa fantástica, a expedição também dá de cara com a reprodução de uma moderna cidade terráquea do século XXI, com carros abandonados e arranha-céus. O segundo tema do programa hoje é a série O Árabe do Futuro, de autoria de Riad Sattouf, que é um dos maiores sucessos do quadrinho francês atual e já teve 3 volumes publicados no Brasil pela editora Intrínseca. Ela mostra as enormes diferenças entre o Ocidente cristão e o Oriente muçulmano através do olhar do escritor Riad Sattouf. Ele resolveu contar como foi sua infância dividida entre a França e o Oriente Médio, passando pela Líbia, pela Bretanha e Síria. Riad é filho de uma francesa e de um professor sírio. No primeiro volume, a saga acontece entre 1978 e 1984, dando uma aula sobre história, cultura árabe e política. No segundo tomo da franquia, a narrativa continua com toda a força quando, depois de deixar a França e viver com seus pais na Líbia e na Síria, com direito a um breve retorno a Paris, o pequeno Riad volta à Síria, terra do pai. Tudo se passa entre 1984 e 1985, e num determinado momento da narrativa encontramos até referências a Tintin. Em O Árabe do Futuro 3, a trama se passa entre 1985 e 1987. O jovem Riad, menino de cabelos louros e cacheados, está com 7 anos na explosiva Síria de Hafez al-Assad, tentando sobreviver numa escola com professores absolutamente violentos e alunos que o hostilizam simplesmente por ele ser um mestiço de árabe com francês.
Enquanto sua mãe dá sinais de revolta com a escassez de produtos de consumo, com os quais ela estava acostumada na Europa e que ela não encontra no combalido comércio sírio, Riyadh demonstra sua paixão por dois ícones da cultura pop do passado. A animação japonesa de 1975 da Toei Animation, baseada em mangá de Go Nagai, Goldorak, e o filme Conan o Bárbaro de 1982, que teve o austríaco Arnold Schwarzenegger no papel do herói. Traços simples e cores fortes, que são quase um personagem à parte da HQ, nos mostram uma realidade bem distante da nossa, oferecendo um mergulho nessa cultura muçulmana que precisa ser melhor compreendida pelo Ocidente. E a gente vai falar novamente sobre a série Figuras de Tintin, a coleção oficial, que está saindo no Brasil pela Planeta de Agostini e que recria com perfeição de detalhes o universo criado por Hergé, o pai de Tintin, através de figuras, através de colecionáveis que foram produzidos com modernas técnicas de computação, de modelagem em 3D. São feitas em poliresina. Podem ser adquiridos por assinatura no site da Planeta de Agostini. O Rei Muscar XII, da Sildávia, é um personagem de O Cetro de Ottokar, aventura de Tintin, na qual ele faz a sua única aparição. E esse colecionável foi extraído diretamente da página 42 do álbum. Nele, Tintin conhece o Rei Muscar XII em sua viagem à Sildávia e aproveita para ajudar o monarca a recuperar seu cetro roubado por bordurianos, que tem como objetivo anexar a Sildávia à Bordúria. E o Rei Muscar é mostrado numa figura de uma elegância rara, com botas em couro, com detalhes em laranja, preto e branco. Suas impecáveis luvas brancas completam o luxo dessa figura real. Dá para deixar de falar no programa hoje sobre essa série que eu adoro, Os Túnicas Azuis, que teve a autoria original de Raoul Covan e Louis Salverius. Mais tarde, passariam a ser desenhados a partir de 1972 por Lambille, com argumento de Covan, depois da morte de Salverius. As tramas desses engraçados parceiros se passam na segunda metade do século XIX, durante a Guerra Civil Americana, que opôs os Yankees, os nortistas, aos confederados, os sulistas. Essa série emblemática dos quadrinhos franco-belgas tem como protagonistas o sargento Cornelius Chesterfield e o cabo Bloch, dois militares de personalidades, de temperamentos completamente opostos, cuja improvável amizade é a chave para o sucesso dessa BD. Chesterfield é patriota, com um uniforme sempre impecável e cumpridor de seu dever, enquanto Bloch é relaxado e só pensa em desertar. Os Túnicas Azuis saíram no Brasil entre 1983 e 1986 pela Martins Fontes e depois sumiram das prateleiras das livrarias. Nos últimos 2 meses, eu, PH, me dediquei a fazer 2 estátuas dos heróis em resina epóxi, baseados em fotos que eu reuni de suas aventuras nos quadrinhos. Parto de uma massa branca e outra cinza, depois de misturadas, elas secam em 2 horas. A modelagem tem que ser feita com as mãos molhadas e cada parte do corpo dos personagens é realizada separadamente. Depois tudo é unido e pintado. Eu começo sempre pelos pés e vou subindo até a cabeça. É um trabalho que eu faço como hobby e no qual eu dou o meu toque pessoal a cada peça que faço, numa mistura das referências que eu tenho à minha disposição. Então eu vou deixar vocês com as imagens desse processo monstruoso, trabalhoso que eu tive para criar 2 estátuas dos Túnicas Azuis. Obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado em mais uma edição do Papo Franco-Belga e até a próxima com mais notícias sobre o universo da banda desenhada europeia. Até lá, valeu!
prochains épisodes.